Capítulo 5. Nas pedras. O cheiro de fumaça chegou antes do som, um fio sutil no ar, quase mascarado pelo pó da estrada, mas que trazia consigo a lembrança de perigo. Ezra foi o primeiro a notar. Parou de repente, os olhos fixos no horizonte, onde uma tênue coluna de fumaça se erguia preguiçosamente contra o céu da tarde. Estão atacando uma caravana, disse, com a voz baixa, quase para si mesmo. Sexto parou ao lado dele, ofegante. Atravessar os vales a pé estava exigindo mais de seu corpo do que ele gostaria de admitir. As feridas internas, ainda cicatrizando, ardiam a cada passo. Quantos? Pelo menos 5, rápidos. Conhecem o terreno. Ezra apertou o punho no cabo do punhal que carregava na cintura, mas ficou parado. Sexto se virou para ele com um olhar tenso. Vamos ajudar. Não podemos simplesmente ignorar isso. Ezra não respondeu de imediato. Observava o que podia ser visto da estrada, vultos em movimento. O som de um grito agudo cortando o vento. Um cavalo empinando. Um dos ladrões puxando alguém para fora de uma carroça. Aquilo duraria pouco. E o que propõe? Disse, finalmente, que avancemos nós dois, contra 5, talvez mais. Mal consegue se manter de pé. Se morrer aqui, a missão morre com você. Mas e eles? Eles já morreram para Roma. Sexto respondeu com frieza. Como nós. Silêncio. Um peso antigo caiu entre os dois, feito o eco de todas as decisões difíceis que já haviam tomado. Ezra desviou o olhar, apontando para uma trilha estreita entre os arbustos. Vamos sair da estrada, por aqui. Sexto hesitou, mas seguiu. A cada passo, sua mente lutava contra a culpa. Ele era filho de Lúcio Afrânio, soldado, herdeiro de uma causa. Mas ali, no interior da Itália, já fora das rotas patrulhadas, eles eram apenas 2 homens fugindo de um império em chamas. Caminharam por horas em silêncio, o céu ficando cada vez mais dourado. O terreno se tornava mais áspero conforme avançavam para fora do coração da Itália. Colinas se tornando mais íngremes, vilarejos rareando. Quando finalmente pararam para descansar, estavam em um pequeno bosque à beira de um riacho. O som da água misturado ao cantar de cigarras tardias. Sexto jogou-se contra uma pedra larga, respirando fundo. Sabes, às vezes eu penso no cerco de Alesia, disse de repente, olhando para o céu. Já ouviu falar? Ezra ergueu as sobrancelhas, surpreso pela quebra do silêncio. Claro, César, contra Vercingetorix. Os gauleses resistindo até o último homem. A vitória mais famosa da República. Ou a mais cruel. César construiu 2 muros. Um ao redor da cidade, para prender os gauleses. E outro ao redor do primeiro, para impedir que qualquer reforço os alcançasse. Cercou os cercados, e esperou eles morrerem de fome. Ezra mexeu o fogo que acendia com gravetos secos. E isso te inspira ou te revolta? Sexto sorriu, amargo. Depende do dia. Hoje, acho que admiro a precisão. Uma guerra vencida com cálculo, não com fúria. A morte é sempre fúria, ainda que venha fria, respondeu Ezra. E César matou muitos para escrever o próprio nome na eternidade. E você preferia que Roma perdesse? Ezra parou, erguendo os olhos. Não acho que Roma tenha vencido. De fato, Roma se alimenta das vitórias como um corpo doente se alimenta da própria febre. Uma hora, queima até os ossos. Fala como um profeta. Falo como quem já viu impérios caírem e erguerem-se de novo, com outras bandeiras, outras mentiras. Sexto pegou um galho seco e começou a riscá-lo no chão, traçando linhas como as muralhas do cerco. Depois falou, quase casual. E o teu Deus? Que diz ele de César e suas muralhas? Ezra suspirou, encostando-se contra uma árvore. Meu Deus, não precisa de vitórias para existir. Não se mede em domínios nem em sacrifícios. Ele ouve o que os outros deuses ignoram. Então por que se cala? Porque às vezes é no silêncio que ele fala. Nem sempre o que está certo grita mais alto. Sexto olhou por um tempo, o rosto iluminado pelo fogo. Um só Deus, e invisível. É difícil crer nisso. Difícil confiar no que não se vê. Você não vês o vento, Sexto, mas ele move as folhas. Arrasta o pó da estrada, sopra a vela de um navio. O que vê são os sinais. Sexto sorriu. Era uma resposta que lembraria. Talvez um dia eu entenda. Por ora, só quero chegar vivo ao próximo amanhecer. Ezra assentiu, lançando mais um graveto ao fogo. Isso já é uma prece. O fogo se apagava devagar, crepitando em brasas tênues.
A noite tinha sido calma, sem sons de passos ou uivos, apenas o farfalhar constante das folhas altas. Ezra dormia com a capa enrolada nos ombros, o punhal sob o travesseiro improvisado. Cesto, ao lado, respirava com um ritmo pesado e irregular, como se até em sonhos lutasse contra as dores que carregava. Quando a aurora tingiu o céu de um cinza rosado, Ezra abriu os olhos. Espreguiçou-se devagar, sentindo os músculos pesados da longa caminhada. A primeira coisa que notou foi o vazio ao lado. O manto de Cesto estava ali, mas ele não. Ezra se ergueu num salto contido, os olhos varrendo a floresta ao redor. Cesto, nenhuma resposta. Caminhou em círculos, inspecionando o chão. Pegadas recentes se afastavam do acampamento, em direção ao norte. Eram leves, mas ainda marcadas demais para terem sido feitas por um homem completamente recuperado. Ezra suspirou, sentou-se e esperou. Tentava não imaginar o pior, mas cada ruído entre as árvores fazia sua mão voltar ao punhal. O tempo parecia escorrer devagar, como mel grosso. Ele não sabia quanto havia se passado, talvez uma hora. Talvez mais quando ouviu passos apressados e galhos quebrando. Cesto surgiu entre as árvores, o rosto coberto de suor, os olhos brilhando de satisfação. Sobre os ombros, trazia um pequeno cervo amarrado pelas patas traseiras. Acordei antes do sol, disse, sorrindo, com a respiração entrecortada. O som era como uma dança entre as árvores. E lá estava ele, quieto, entre as sombras. Tive de rastrear por quase um estádio, mas consegui me aproximar sem que notasse. Ezra se levantou devagar, cruzando os braços. Havia alívio em seu rosto, mas também reprovação. E se tivesse te matado o esforço, tu foste ferido há dias. E se eu tivesse deixado passar? Retrucou Cesto, jogando a caça ao chão. Eu precisava sentir que ainda estou vivo, que posso caçar, andar, respirar com minhas próprias forças. Ezra olhou por um momento para o jovem romano, e então se agachou para ajudar a limpar o animal. Da próxima vez, deixa um aviso, disse, com um meio sorriso. Da próxima vez, você vem comigo, respondeu Cesto, animado. A carne assada pouco depois cheirava forte, mas o sabor era bom, forte, quase selvagem. Eles comeram em silêncio, como homens que reconhecem o valor de um pequeno triunfo. Quando terminaram, apagaram cuidadosamente o fogo, esconderam os restos e ajustaram as mochilas. Pronto para seguir? Perguntou Ezra. Cesto olhou para o leste, onde o caminho desaparecia entre colinas verdes acinzentadas, mais do que nunca, e juntos, desapareceram pela trilha, o sol já subindo atrás deles. O caminho se estreitava à medida que a vegetação se adensava. Cipós pendiam como dedos do céu, e as árvores altas, antigas, de troncos retorcidos, lançavam sombras que o sol não ousava atravessar. A trilha mal podia ser chamada assim. Era mais um sulco na terra, ladeado por cavernas escuras e formações rochosas moldadas pelo tempo em formas estranhas, quase humanas. Este lugar parece ter sido esquecido até pelos seus deuses, murmurou Ezra, enquanto segurava os arreios da carroça com firmeza. Cesto, atrás dele, observava as pedras com expressão atenta, ou talvez guardado por algo que preferiu o silêncio. Foi então que ouviram um grito, agudo, feminino, vindo de dentro da mata, não distante. Pararam de imediato. Os cavalos empinaram as orelhas, inquietos. O som ecoou uma segunda vez, seguido por outro mais curto, carregado de pânico. Ezra saltou da carroça. Não vamos intervir, disse, com firmeza. Só observar. Pode ser armadilha. Cesto já estava ao seu lado, com a mão no punhal. Concordou com um aceno. Vamos por ali. Abandonaram a trilha e mergulharam na mata. Os gritos os guiavam, mas tornavam-se diferentes, menos agudos, mais entrecortados. Depois, gemidos sufocados. Um som orgânico, abafado, como se alguém fosse arrastado sob a terra. E então, silêncio. Ezra parou. O som cessara tão repentinamente quanto começara. Ao redor, apenas o farfalhar das folhas e o ranger dos galhos, como se a floresta exalasse após prender o fôlego. Cesto seguiu mais alguns passos e então estacou. Seus olhos se arregalaram. À frente, entre duas grandes rochas cobertas de musgo, algo movia-se devagar. Era enorme. Nenhuma forma definida, apenas o brilho úmido de escamas refletindo a luz rarefeita. O corpo se estendia como uma muralha viva, entre as árvores, silenciosa, fria, antiga.
Havia um cheiro denso no ar, não exatamente de morte, mas de algo que estava vivo havia tempo demais. Ezra deu um passo à frente, os olhos fixos na criatura. Não era possível ver onde começava ou terminava, apenas a certeza de que aquilo os observava também. Então, o vento soprou, as folhas dançaram, e o silêncio se quebrou pelo som grave e arrastado de um respirar, um som que não vinha de nenhum homem. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!